Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem com vocês, com a família de vocês, espero que esteja tudo em ordem. Muita força para todos nós no meio dessa quarentena. Estou aqui porque eu preciso dar uma aula para vocês sobre limite e continuidade. Então falta falar sobre esses assuntos para terminar a matéria da tua P2, tá bom? Então vamos lá, vamos definir. Limite nós definimos em sala de aula, tá? Então fizemos uma aula sobre curvas e definimos o conceito de limite, mas não trabalhamos muito ele. Então vamos definir ele direitinho de novo, tá? Então vou continuar de onde nós paramos. Vamos lá. Então vou me jogar no quadradinho, quadradinho, cantinho, cantinho, cantinho. Estou no cantinho, maravilha. Ok, e perfeito. Então vamos definir limites. Tá? Então, definição. Aqui, aqui. Definição. Tá? Então, dizemos que limite de f de xy com xy, opa, xy indo para p, coloquei xp aqui, né? Vou arrumar aqui, tá? Com xy indo para um ponto p é igual a L, tá? Lembrando, pessoal, que esse ponto P, vou colocar uma observação para vocês, tá? Eu digo que o ponto P é um ponto, ele tem duas coordenadas, ele é um x0, y0, tá? Coloquei aqui de lápis laranja para vocês. Tá? Então, eu digo que o limite de uma função f de xy com xy indo para um ponto P é L, se e somente se para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior do que zero, tal que toda vez que o xy menos o ponto, toda vez que ele está infinitamente próximo de P, pega um xy qualquer, toda vez que ele está infinitamente próximo de P, né, ou seja, toda vez que isso é menor do que delta, isso implica que f de xy menos L é menor do que epsilon, tá? Ou seja, toda vez que um ponto está infinitamente próximo do P, a imagem dele está infinitamente próxima do L. Tá? Então a gente tem aquele desenho assim, ó. Aqui, ó. Tá? Você tem em R2, x, y, pega o ponto P, né? Pega o x0, y0. Esse é o meu ponto P, tá? Aqui, ao redor dele, a gente vai estabelecer uma vizinhança, né? Uma circunferência, que a gente chama de vizinhança, de raio delta. Aqui o raio ou delta. Tá? Esse raiozinho aqui, delta. Então, toda vez que você tem um ponto dentro dessa circunferência de raio delta, isso significa que a imagem dela, tá? Aqui vai de R2 em R, né? Uma função, essa função está indo, é uma função típica de R2 em R, com domínio em R2 e contradomínio R. Tá? Então, a imagem desse ponto aqui, de um ponto qualquer, dentro da vizinhança de tamanho epsilon, de raio epsilon, ela está dentro, está aqui o valor L, na reta real. Você tem L mais epsilon, e aqui
L menos epsilon. Isso aqui, pessoal, é uma bolinha aberta unidimensional, tá? Então, a imagem pela F cai aqui dentro. Isso é dizer que o limite é L. Toda vez que um ponto está perto do P, a imagem está perto do L. Está infinitamente perto do L. Tá? Então, essa é a definição de limite. Leva um tempo para entender com detalhes isso daqui, tá? Leva um tempo para você entender que isso aqui é uma bolinha unidimensional. Isso aqui é uma bolinha bidimensional, por isso eu uso norma, tá? Por isso eu uso norma aqui. E aqui eu uso módulo, porque eu estou trabalhando com dimensão 1 na imagem, tá certo? Essa é a definição de limite. Agora, terminada a definição de limite, nós estudamos algumas curvas, né? Então já tínhamos estudado curvas, já tínhamos feito a aula de curvas e... Pera um instante, deu problema aqui. Ok, vamos lá. Acho que é tudo em ordem agora. Então, faltou dizer para vocês, na verdade nós trabalhamos isso na aula passada, mas não chegamos a fazer exercícios e a explorar a teoria. Então, o que nós vimos? Que limite ele tem muita relação com curvas. A gente usa a teoria de curvas para abordar o conceito de limite, a existência de limite, né? Aí o que vai acontecer? Nós temos um resultado muito importante. Então, vou colocar aqui uma proposição para vocês. Esse resultado é importantíssimo. Proposição. Aqui, ó. Então, seja F tá o quê? O limite da f de x, da f de xy com xy indo para um ponto x0, y0, supor que o limite existe, tá? Agora, seja gama uma curva em R2 contínua tá? Quando que a gente sabe que a curva é contínua? É quando todas as funções coordenadas dela são funções contínuas, lá como no cálculo 1, tá? Então ela é contínua em um ponto t0 com gama de t0 igual a x0, y0. E para t diferente de t0, segue que gama de t é diferente de x0, y0, tá? Ela só passa uma vez ali no ponto, em vez dela ficar circulando e passando diversas vezes ali no mesmo ponto. Com gama de t, uma curva que está dentro do domínio da f. Qual é o resultado? Opa, coloquei aqui. Então, vamos colocar o então ali para cima. Tá? Esse resultado é importantíssimo. Então, limite da f composta com gama de t, com t indo para t0, é igual ao limite L. Tá? Ou seja, deixa eu fazer um rabisco aqui para vocês, né? Vamos pegar uma função f,
tá? Uma f de xy. Lembrando que quando você compõe a curva com a função, você tem uma curva que passeia pelo gráfico da função, tá? Vamos supor que quando eu jogo, tá aqui o chão da função, né? Domínio, um x, y, z, aqui x0, y0, tá? O limite da função aqui é o ponto L, é o limite dela, tá? O limite ele está no z, mas isso aqui seria na verdade x0, y0, L, tá? Aqui teria um ponto em 3 coordenadas, mas isso eu só estou pensando na altura L aqui, tá? É o limite da f. O que acontece, né? Se o limite da função da L, quando você joga ela para x0, y0, tá? Eu estou jogando para cá. Lembrando que limite agora são... eu não tenho mais limite pela esquerda, limite pela direita. Agora eu estou trabalhando com superfícies em R2. Tá? Então a gente não tem mais aquele conforto, aquela moleza lá do cálculo 1. Ah, professor, o limite existe quando o limite pela esquerda dá igual ao limite pela direita. Não tem mais isso. O limite existe quando em todas as direções, com qualquer composição, com qualquer curva, vai para o mesmo ponto. Tá? Joguei para cá, o limite veio para esse ponto. O que acontece? Se eu componho com uma curva L, pega a curva gama, pega uma curva aqui, ó, que passa por esse ponto, ó. Tá? A curva gama. Essa é a gama. O que vai acontecer? A imagem da gama tá aqui, ó. Tá? Isso aqui é f composta com gama de t. Tá? Se você joga o t para esse ponto aqui, que ponto que seria esse? Seria o t0. Tá? Então, quando que a gama flecha esse ponto aqui, ó? Isso aqui é gama de t0. Se você compõe a f com a gama e joga o t para t0, então o limite vai exatamente para esse mesmo ponto. E por que isso vai ser importante para a gente? Ela é importante pelo seguinte motivo, ó. Vou deixar um... Aqui morreu o teorema, tá aqui, ó. Mas eu vou deixar porque ele é importante. Importante. Se o limite existe, tá? Porque tem funções que não tem limite, tá? Ela não... Às vezes ela pode estar trincada, né? Você joga por uma direção, joga por outra direção, pega diferentes direções, ela vai para... Ela adquire imagens diferentes, então o limite não existe. Então o que acontece? Se o limite existe, então a composição de f com, vou colocar até em vermelho, ó, qualquer curva, também possuirá o mesmo limite. Tá? Isso aqui é só uma anotação para vocês saberem por que ele é importante. Agora eu vou formalizar isso. Tá? Aqui não é explicação matemática formal. Aqui é um resultado muito importante. Aqui é o porquê ele é importante. E aí eu vou passar para vocês, vou escrever agora, né, a formalização do resultado. Tá? Aqui. Então, corolário. Ou seja, uma consequência imediata do resultado anterior. Se P igual a x0, y0 é um ponto
tá o quê? Limite da f de xy com xy indo para P. Se esse limite é igual a L, e se γ1 e γ2 são curvas contínuas são curvas contínuas, chamar de em T1 e T2, tais que γ1 de T1 é igual a P e γ2 de T2 também é igual a P. Tá? Se elas são duas curvas contínuas que também passam pelo mesmo ponto que eu estou jogando o limite, opa, faltou colocar um pezinho aqui. Tá? O que acontece? Então, limite da f composta com gama de t, γ1 de t, com t indo para T1, tem que ser igual a limite de f γ2 de t com t indo para T2, tá bom? Se você compõe duas curvas e elas dão limite diferente, é porque a função não tem limite no ponto. Tá? Então, ó, consequência, né, seria um corolário 2, né? Vou colocar assim, ó. Corolário 2, é o corolário do corolário. Tá? Se γ1 e γ2 são tais que vou colocar assim, são tais que γ1 de t vai para P quando t vai para T1 e γ2 de t também vai para o mesmo ponto quando t vai para T2, mas limite da f composta com γ1 com t indo para T1, se esse limite é diferente de limite de f composta com γ2 de t com t indo para T2, a consequência disso, e aqui é que é muito importante, então não existe, e é isso que é importante, então, não existe limite da f de xy com xy indo para P.
Porque se existisse, então os limites teriam que ser iguais, tá? Lembrando que eu estou pegando gama 1 e gama 2 nas condições, tá? Vou até colocar aqui, ó. Gama 1 e gama 2 são curvas contínuas, tá? Gama 1 e gama 2, curvas contínuas. Tá? É uma consequência desse daqui. Tá? Por quê? Por que ele não existe? Porque se existisse, os limites teriam que bater. Tá? Agora, os limites da composição das curvas eles não batem, é porque a função não tem limite naquele ponto. Certo? Isso que é extremamente importante. Agora, com isso, a gente pode definir a questão da continuidade. Tá? Opa, eu tava com a minha cabeça toda no teorema, né? Então minha cabeça tava o tempo inteiro aqui cobrindo essa parte. Então olha só, repetindo aqui para vocês que minha cabeça estava cobrindo. Né? Pega duas curvas, gama 1 e gama 2, tais que elas vão para o mesmo ponto. Tá? Gama 1 vai para P, gama 2 vai para P também. Tá? Agora, se você compõe a F com gama 1, compõe a F com gama 2 e manda elas para o ponto P, se o limite não bate, é porque o limite da função f não existe. Porque se ele existisse, teria que coincidir por esse corolário. Ok? Maravilha. Dá uma pausa aqui e já continuo. Ok, vamos fazer então a demonstração da proposição. Dessa daqui, ó. A gente vai fazer a demonstração dessa proposição. E aí a gente segue com continuidade. E faz alguns exercícios. Tá? Então vamos lá, para vocês não sentirem tanta saudade de mim. Deixa eu... Aqui. Demonstração da proposição. Ok? Então vamos fazer o seguinte, ó. Se... Qual que era... Deixa eu voltar para a proposição aqui para vocês lembrarem. Aqui. Aqui que eu vou demonstrar. Tá? Eu vou mostrar que eu vou pegar uma função cujo limite... Eu jogo ela para x0 e y0, limite da L. Tá? Vou pegar uma curva contínua que passa pelo x0 e y0. Eu vou compor a f com a curva e o limite tem que ir para o mesmo lugar. Tá? Só vou usar definição de existência de limite. Vou usar a definição de existência de limite e continuidade na f e limite de continuidade na gama. A demonstração ela sai relativamente rápida. Tá? Então, ó, se limite da f de xy com xy indo para x0, y0 é L, então, definição, pela definição de limite, então, dado um epsilon maior que zero qualquer, existe um delta maior que zero, tá o quê? Definição de limite. Toda vez que o xy está infinitamente próximo do x0 e y0, eu vou colocar aqui um delta 1, que depois eu vou usar outro delta. Tá? Ou seja, toda vez que isso está infinitamente próximo do x0 e y0,
então f desse ponto está infinitamente próximo do L, tá bom? Então, definição aí de limite. Tá? Agora, se, assim, ó, sendo gama contínua, tá? Ela é contínua em T0, sendo que T0 ele é igual a XLY0, tá? Ela é contínua em T0. Então, para todo ε1, existe, para todo ε1 maior do que zero, então existe um delta maior do que zero também. Tá? Existe um delta maior do que zero. Tal que T menos, vou usar a mesma definição de limite de continuidade. Tá? Só que agora para gama. Tá? Então, sempre que isso é menor do que delta, isso implica que a imagem de T pela gama está próxima de gama de T0. Aqui menor do que delta 1. Certo? Agora, se eu juntar essas duas, ó, tá? Isso implica, deixa eu sublinhar aqui de vermelho, ó, nisso daqui. Tá? Isso implica nisso. E isso implica nisso. Tá? Esse daqui, esse implica nesse, esse implica nesse. Agora, quem que é esse daqui, ó? Quem que é o gama de T? O gama de T, ele é um ponto qualquer. E o gama de T0? O gama de T0, ele é o x0, y0. Tá? Esse daqui é um xy qualquer. Isso daqui é o x0, y0. Logo, T menos T0 menor do que delta implica que F, quem que é quem que é essa parte aqui? Isso daqui é F aplicada em gama de T. Tá? O X aqui, ó, isso aqui, deixa eu circular para vocês, se às vezes o ponteiro vocês não enxergam, tá? Isso é o XY, é o gama de T. Certo? Isso aqui é o gama de T. Então, aqui composta com gama de T menos L é menor do que epsilon. Isso é exatamente dizer... Quer ver? A gente volta aqui para a definição de limite, ó. Aqui. Tá? Estou usando exatamente a definição de limite. Isso é dizer que o limite, tá? Isso aqui é um 6 somente C, vale a ida e vale a volta. Se acontece isso, então o limite é L. Tá? Então aqui é dizer que limite da f composta com gama de t, com t indo para T0, é L. Tá? Então está aprovado aí a nossa proposição.
a proposição que é extremamente importante para nós. Tá certo? Vamos fazer alguns exemplos de cálculo de limite. Tá? Então, já já nós vamos usar esse resultado. Vamos fazer o seguinte, vamos usar agora o resultado e depois eu passo outros exemplos. Então, vamos lá. Tá aqui, ó, exemplo. Então, verifique se existe o limite. Vou pegar o que eu tinha preparado para vocês. Esse aqui, ó. Limite de x y² sobre x² mais y² com xy indo para 0, 0. Tá? Vamos verificar se esse limite existe. O que eu vou fazer? Resposta. Resposta está aqui. Tá. Eu vou pegar duas curvas que vão para o mesmo lugar. As duas curvas têm que ir para 0, 0. Eu vou compor com essa função aqui dentro. Tá? Vou chamar isso aqui de f. Eu vou compor as duas curvas indo para o mesmo lugar e vai cair em limite diferente. Então, com isso, eu mostro que o limite não existe. Então, assim, ó, seja f de xy, só para dar um nome para essa função. Estou dando nome para ela, chamei de f. Tá? Agora vamos pegar duas curvas. Então, considere γ1 de t a curva 0t. 0t, 0t. Isso. Tá? O que acontece? Se t vai para 0, então γ1 de t, jogo t para 0, então ela está indo para 0, 0. Tá? Tem que bater com esse ponto, ó. Vou colocar de sublinhar aqui. Ó, tem que bater com esse ponto aqui, ó. Tá? Para poder usar a curva, tem que bater com esse ponto. Agora vamos pegar uma outra curva. Considere também deixa eu tirar minha cabeça daqui. Gama. Foi muito, né? Pronto. Vou pegar uma gama 2. Gama 2 de t sendo a curva aqui. Isso, certo. Às vezes barra as coisas aqui e dá problema. Tá. Eu vou pegar essa curva aqui, ó. Gama 2 de t igual a... Eita. Igual a t, agora foi. T quadrado. Só arrumando um negócio, pessoal. Aqui, ó. Esse exercício tem que ser... Aqui tem que ser y². Pronto, ufa, corrigi aqui.
Gente, espero que vocês não estejam escutando, mas às vezes os cachorros começam a latir. Eles escolhem bem o horário que eu tô gravando a aula para começar a latir. E no domingo, fazendo aqui, eu falo com vocês, no domingo, sábado, aliás, eu tava gravando a videoaula, teve um cara que começou com uma furadeira a gravar. É impressionante o número de coisas que estão dando errado. Mas vamos voltar, vamos lá. Tá, então, ó, voltando para o exercício, tá? Tem que ser um x quadrado y. Eu vou fazer aquele outro exemplo mais para frente, fazer aquele outro exemplo lá que estava aqui antes. Né? X quadrado y sobre x a quarta mais y ao quadrado. Aqui tá certo? Maravilha, tá certo. Tá, então eu vou pegar essa curva, gama 1 de t igual a 0t, e vou pegar uma outra curva, gama 2 de t igual a t quadrado. Vamos compor as duas. Tá? Vou fazer a composição das duas curvas. Né? Quando eu componho as duas, ela vira um cálculo 1, vira uma função de uma variável. Tá? Então vamos fazer o limite. Temos que limite da f composta com a gama 1 de t, com t indo para 0, isso é igual ao limite. Quem que é gama 1 de t? Gama 1 de t é 0t. Né? Então tudo que é x vira 0, tudo que é y vira t. 0 vezes t sobre 0 mais t quadrado. Lembrando que para fazer limite, você primeiro simplifica, depois aplica o limite. Isso é limite de 0 com t indo para 0. Isso dá 0. Tá? Então, por esse caminho, dá 0. Vamos olhar pelo outro caminho. Mas, limite, vou alinhar aqui os dois, com t indo para 0, da f composta com gama 2 de t, isso é igual a limite. Quem que era t? Tá aqui, ó, tô usando essa agora. Tá? Tudo que é x vira t, tá? Tudo que é x vira t, tudo que é y vira t quadrado. Então, quando eu fizer a composta, vai ficar assim, ó. Troca x por t, vai ficar t ao quadrado vezes y vira t quadrado, né? Então, tem um y aqui, y vira t quadrado, vai ficar t quadrado. Sobre tudo que é x vira t, t a quarta, mais tudo que é y vira t quadrado. T ao quadrado, entre parênteses, ao quadrado, com t indo para 0. Tá? Então, primeiro simplifica, depois aplica o limite. Isso é limite t a quarta sobre t a quarta mais t a quarta, com t indo para 0. Isso é igual a limite de... Deixa eu tirar minha cabeça daqui, né? Tá, então, isso é igual a limite de t a quarta aqui em cima. T a quarta mais t a quarta dá 2t a quarta, com t indo para 0. Eu vou cortar t a quarta com t a quarta, fica a limite de meio com t indo para 0. Isso dá meio. Tá, então os limites iam para o mesmo lugar, ó. As curvas iam para o mesmo lugar. Tá? Ia para 0, 0, ia para 0, 0. Então o que acontece? Eu fui para 0, 0 por uma direção, deu 0. Eu fui para 0, 0 por um outro caminho, deu meio. Então, resposta final. Como? Limite da f composta com gama 1 de t, com t indo para 0, como esse limite é diferente de limite da f de gama 1, tirar minha cabeça daqui, gama 2 de t com t indo para 0, tá? Como esses limites são distintos, então
Então, não existe limite da f de xy com xy indo para 0, 0. Porque se existisse, eles seriam iguais. Tá? Vamos lá, exemplo 2. Exemplo 2, não, eu vou precisar dar uma teoria para vocês antes. Aqui. Proposição. Se, uma outra técnica para calcular limite. Se f de x é uma função tal que f tal que se xy vai para p, então f de xy vai para 0. E se g é uma função limitada, então, o que acontece com o produto dos limites? Então, limite da f de xy vezes g de xy com xy indo para 0, isso dá 0. Tá? Cuidado que uma tem que ir para... Quando vai para P, né? Aqui. Tá? Então, uma vai para 0 e a outra é limitada. Tá? Essa aqui vai para 0 e essa é limitada. Quando isso acontece, então o limite é 0. Tá? Isso é uma consequência do teorema do confronto. Né? Você passa o limite, uma vai para 0, só que a g é limitada superiormente por um número. Então, uma que vai para 0 vezes o número dá 0. A g é limitada inferiormente por um outro número. Então, uma que vai para 0 vezes o outro número vai dar 0 também. Então, por cima a função dá 0, por baixo a função dá 0. Portanto, o limite dela vai dar 0. Eu vou deixar a demonstração aí como exercício para vocês. A demonstração está escrita no livro. Tá? Eu vou ir direto para os exercícios, que importam bastante aí para gente. Já estou com 43 minutos de aula. Já eu finalizo a parte de limites. Ok, então deixa eu ver aqui. Certo. Vamos fazer um exemplo usando essa técnica. Tá? Exemplo. Agora dá para fazer aquele que eu tinha escrito antes. Vou pegar aqui. O que acontece? Primeiro, eu preciso de uma função. Eu vou dar para vocês uma função que era muito conhecida. Tá? Considere a função x² sobre x² mais y². Então, vou colocar assim.
f de xy igual a x² sobre x² mais y². Então, f de xy está entre 0 e 1. Tá? Ou seja, ela é limitada. Tá? Eu posso usar ela no exemplo anterior, né? No resultado anterior. Então, de fato, primeiro, note que f de xy ela é sempre maior do que zero. Ela é sempre, no mínimo, positiva, né? Por quê? Tá tudo ao quadrado, nunca vai dar negativa. Tá? Porque ela é x² sobre x² mais y². Então, o numerador é positivo, o numerador é positivo. Na verdade, eles não são positivos, eles podem ser zero. Então, eu digo que eles são não negativos. Tá? Mas eles podem ser negativos. Então, ela é sempre não negativa. Tá? Então, ela é maior ou igual a zero. Agora, como é que mostra que ela é menor do que 1? Então, considere a função o que acontece? Vou colocar assim, a função x² sobre x² mais um número qualquer, tá? Que vai fazer o papel do y. Se k é sempre maior que zero, então, no mínimo, o que acontece? Então, quando k igual a zero, x² sobre x² mais zero igual a 1. E se k for qualquer coisa maior do que zero, então x² sobre x² mais k vai ser sempre menor do que x² sobre x² mais zero, que é 1. Tá? Aqui vou colocar uma ressalva. Tá? Maior que zero e x diferente de zero. Tá bom? Então, vai ser sempre menor do que 1. Né? Porque eu estou aumentando o numerador, o denominador. Tá? Numerador igual, denominador, esse denominador é maior do que esse. Esse denominador é maior. Tá? Agora, se o denominador é maior, o número é menor. Tá? Então, ela vai decrescer. E se x igual a zero, com k diferente de zero, então, nesse caso, x² sobre x² mais qualquer coisa é igual a zero. Tá? Então, pensa no k sendo um número qualquer, que faz o papel do y. Olha, o y², ele é sempre maior do que zero. Então, está sempre nesse caso, sempre maior ou igual a zero. Tá? Então, essa função está sempre entre 0 e 1. Tá? Agora, por que eu vou precisar dela? Vamos usar essa função para fazer um outro exercício. Antes disso, eu vou colocar um outro exemplo de função limitada. Então, isso aqui, ó, conclusão, né? F é limitada. Outro exemplo de função limitada. Cosseno de qualquer coisa, vou colocar de g de xy, é limitada entre -1 e 1, independente
de g de x. Não só cosseno, mas asseno também, tá? Tanto asseno quanto cosseno são limitadas entre menos 1 e 1, tá? Ou seja, vou colocar assim, ó, por exemplo, se g de xy igual a, vou inventar uma coisa aqui, ó, x ao cubo mais ln de tangente de x. Sei lá que negócio é esse, tá? Essa função cosseno de x ao cubo mais ln de tangente de x é limitada entre menos 1 e 1. Ah, professor, faltou o y aqui. Não tem problema, pode colocar um y. Ó. Cosseno de x cubo y. Pronto, ó, cosseno de x cubo y. Tá? Não importa o que está aqui dentro. Tá? Sempre ter cosseno fora, ela está limitada. Tá? Isso, então é um outro exemplo de função limitada. Vamos fazer um exemplo de limite. Então, exemplo. Calcule, caso exista, limite de xy quadrado sobre x quadrado mais y quadrado, com xy indo para 0, 0. Esse computador tá me assustando. Às vezes ele dá uns crepe. Falei, vai parar de gravar. Já são 50 minutos. Se parar de gravar, se der problema agora, eu vou ficar bem triste. Vamos lá. Já aconteceu, viu? Então, calcule caso exista esse limite. Né? O que acontece? Eu vou fazer o seguinte, ó. Temos que limite de x vezes y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado com xy indo para 0. Vou fazer isso ó, primeiro. Ó. Eu vou fazer um passo bobo. É exatamente o que eu tinha escrito, mas eu vou mostrar o passinho para vocês. Essa função é exatamente igual a essa daqui, ó. Limite com xy indo para 0, 0 de x vezes y quadrado sobre x quadrado mais y quadrado. Nós já vimos que esse tipo de função ela é limitada. Então, o que acontece? Isso daqui é uma função limitada. E essa função aqui, ó, o x é uma função que vai para 0. Então, se você tem uma limitada e uma que vai para 0, o resultado desse limite é 0. Pronto, só isso. É 0. Tá? Então, é uma aplicação direta daquele resultado. O último caso de limite que falta dar para vocês é esse aqui, ó. Exemplo. Exemplo usando função trigonométrica. Então, calcule, caso exista, limite de 5 seno de x quadrado mais y quadrado sobre 7x quadrado
mais 7y², com xy indo para 0, 0. Aqui. Então, resposta. Ia mudar de cor, acabou não mudando de cor. Tá. Vou passar pelo menos o tracinho aqui. Ó. Então, resposta. O que eu vou fazer? Eu vou usar limite trigonométrico fundamental. Olha só, então limite de, só vou copiar, tá? 5 seno de x² mais y² sobre 7x² mais 7y² com xy indo para 0, 0. Isso é a mesma coisa que eu vou tirar os números para fora do limite. Lembra que número pula para fora. Isso é 5 sétimos de limite de seno de x² mais y². Olha a minha cabeça cobrindo aqui de novo, ó. Sobre x² mais y². O que eu vou fazer? Vou chamar esse x² mais y² de uma outra variável. Vou chamar, por exemplo, de delta. Eu gosto sempre de chamar isso aqui de delta. Seja delta igual a x² mais y². Tá? Se o xy vai para 0, 0, se xy vai para 0, 0, então delta vai para 0. Logo, 5 sétimos de limite de seno de x² mais y² sobre x² mais y², aqui embaixo, ó, com xy indo para 0, 0, isso é igual a 5 sétimos de limite de seno de quem? Seno de delta, aqui, seno de delta sobre delta, com delta indo para 0. Isso é o limite fundamental trigonométrico, lá do cálculo 1. Tá? Esse limite ele vai para 1. Portanto, isso dá 5 sétimos vezes 1, que é igual a 5 sétimos. Tá? Isso daqui, ó, limite fundamental. Tá? Isso vai para 1. Tá? Seno de x sobre x, quando x vai para 0, dá 1. Tá? Então, essa é a técnica para calcular esse tipo de limite. Com isso, dá para vocês fazerem todos os exercícios de limite da prova. Acho que tem um caso de funções contínuas, que eu vou continuar já já. Vou desligar essa aula, vou fechar essa aula e a gente já vai para funções contínuas. Aí você assiste a aula de funções contínuas, vai ser naturalmente uma aula mais curta, aí você assiste quando for melhor para você. Tá? Então, vou gerar um PDF com todos os cálculos que estão aqui nessa aula. Você pode estudar tanto o PDF quanto a videoaula ao mesmo tempo. Tá legal? Gente, qualquer coisa, por favor, entre em contato comigo. Tá? Nesse momento a gente não pode ficar sem contato não, tá bom? Qualquer coisa que vocês precisarem, tem lá o meu WhatsApp, tem no vídeo sobre orientação da P2, lá no final, tem naquele site que eu colocava para vocês, meu WhatsApp, qualquer um dos alunos tem meu WhatsApp. Por favor, entre em contato, tá bom? Um abraço para vocês, já já nós nos vemos novamente. Até mais. Valeu!